E aí galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está agora assistindo, né? Mais uma videoaula a respeito, a respeito do metabolismo energético das células. Então, na aula anterior, né, nós já falamos sobre fotossíntese e quimiossíntese e a gente vai falar agora um pouco sobre respiração celular e fermentação, né? Isso aqui eu já expliquei lá na nossa primeira aula sobre metabolismo energético, né, os tipos de reações endotérmicas e exotérmicas, lembrando que a endotérmica é aquela que vai receber energia, né, e a exotérmica ou exergônica que vai liberar energia, né, como está aqui no esquema das reações, que eu também já mostrei e expliquei na nossa aula anterior. Bem, falamos também sobre o ATP, né, que é a moeda energética que armazena energia que pode ser usada a qualquer momento, né. Mostramos aí a formação da molécula de ATP, a adição de um terceiro fosfato à molécula de ADP, que é a adenosina difosfato, formando assim o ATP, né? Mostramos aí como ocorre a ação desse ATP, né, liberando ou absorvendo energia, certo? E agora sim a gente vai falar sobre respiração celular e fermentação. Bem, então respiração nada mais é do que um processo de síntese, ou seja, fabricação de ATP, certo? Libera energia de um nutriente para formar ATP, ok? Os tipos de respiração, nós temos a respiração aeróbia, né? E a respiração anaeróbia. A respiração aeróbia é aquela em que o aceptor final de hidrogênios é o oxigênio, ou seja, para acontecer a respiração aeróbia é necessário, né, a participação da molécula do gás oxigênio. E a respiração anaeróbia, né, é aquela que acontece na ausência de oxigênio, certo? Outra substância, no caso, vai servir como aceptor final, né, e não o oxigênio, beleza? Bem, basicamente a respiração aeróbia a gente fala da respiração celular que acontece nas células, né, lá na mitocôndria, ou em bactérias através da membrana plasmática delas. E a respiração anaeróbia, a gente fala muito da fermentação, né, que é feita por algumas células do nosso corpo, feita por bactérias, feita por alguns fungos. Vamos lá. A respiração em eucariontes, basicamente a respiração celular se resume a isso aqui. Ó. Basicamente, isso aqui é um esquema que vai representar todo o processo de respiração celular, que é dividido em três etapas básicas, galera. Uma é chamada glicólise, que é uma fase anaeróbia, ou seja, essa fase aqui não depende de oxigênio para que ocorra, né? E temos uma fase aeróbia, dividindo aqui duas fases, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, certo? Ou seja, essas duas aqui necessitam de oxigênio para que ocorram. Né? Recapitulando, glicólise, etapa anaeróbia, ocorre fora da mitocôndria no citoplasma, né? Ciclo de Krebs e cadeia respiratória são etapas aeróbias que acontecem dentro da mitocôndria. Ok? Vamos lá. Então, a respiração aeróbia ela é utilizada nos procariontes, né, lá nas bactérias, os protistas, no caso, os protozoários, os fungos em geral, as plantas também, né, fazem respiração, né? Muita gente acha que somente faz fotossíntese, mas ela também faz respiração celular e, claro, nós animais, ok? A molécula principal utilizada nessa respiração é a glicose. Nela pode usar até ácidos graxos vindo lá de lipídios, pode usar até proteínas, se for o caso. Né? Mas o principal é a glicose e a gente vai falar exatamente dela. Né? As etapas, como eu já falei, a glicólise, né? Ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Uma observação, galera, ó, nos procariontes a glicólise e o ciclo de Krebs ocorrem no citoplasma e a cadeia respiratória na membrana. Né? No caso, nos procariontes, a gente falou isso aí na aula inicial, quando estava falando de características dos seres vivos, né? Eu falava que os seres procariontes eles não têm nem núcleo organizado, nem têm organelas membranosas. Portanto, não possui mitocôndria. Se não tem mitocôndria, a respiração celular fica a cargo lá de enzimas respiratórias que ficam na membrana, né, da mitocôndria. Ok? Já nos eucariontes, a glicólise ocorre no citosol, citoplasma, né? E nas mitocôndrias ocorre ciclo de Krebs e cadeia respiratória.
É interessante captar aqui, galera, o seguinte, né? A mitocôndria e também o cloroplasto, citados na aula anterior, né? Elas são organelas que surgiram, né, por processo de endossimbiose, certo? A teoria endossimbiótica fala que essas duas organelas um dia foram bactérias, né, e que fizeram associações que deram certo com outros seres, certo? Que se alimentavam delas, e aí passaram a se dividir junto com essas células que englobaram, né, se formando mais tarde mitocôndrias e cloroplastos, ok? A gente fala isso aí na aula de evolução, mas aqui só já aproveitando, né, a deixa para falar sobre isso. Então, a etapa de glicólise, o nome já estava falando, ó, glicólise. Lise significa quebra e essa glico vem de glicose, ou seja, ela, né, ocorre para quebrar a molécula de glicose. E quando se quebra a molécula de glicose, se obtém, galera, duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, certo? Ocorre no citosol ou citoplasma, né? E o procedimento? Uma glicose quebrada forma dois piruvatos, né? Liberando hidrogênio e energia. Veja, aqui, ó, na quebra dessa glicose, certo? Vão se formar dois piruvatos, né? Dois ácidos pirúvicos, né? A molécula de glicose, a fórmula química lá, C6H12O6, quando é quebrada, né, vão formar 2C3H4O3. Veja que se você balancear essa equação que eu estou falando agora, você vai ter a mesma quantidade de carbono e de oxigênio no final que você tinha lá na molécula de glicose. Porém, temos apenas 8 átomos de hidrogênio quando a gente tinha 12 na glicose. Esses 4 átomos de hidrogênio vão para onde? Né? A liberação de hidrogênio. Vão aqui, galera, ser capturados por essa molécula aqui, ó, chamada NAD. O que é NAD? NAD é um transportador de hidrogênio, certo? Lá na fotossíntese a gente viu o NADP, né? Aqui é o NAD, certo? Formando o NADH ou o NADH2. Então, quando se quebra a glicose, eu tenho 2 piruvatos, 2 NADH2, certo? E vai ocorrer a formação de ATP. É importante, galera, né? Esse processo de glicose ocorre formando 4 ATPs. Porém, para que ele ocorra, ele gasta 2. Ou seja, o saldo energético da glicólise é de exatamente 2 ATPs. Certo? Como está aqui, ó, nesse esquema, né? A glicose ela é quebrada. Para que ocorra essa quebra, veja que está gastando aqui 2 ATPs, certo? Só que nesse processo vão se formar, né, 4 moléculas de ATP, e aí vai se sobrar um saldo energético de 2 ATPs, ok? Então o que é importante aqui, galera, lembrar da glicólise? Primeiro, o que acontece no citoplasma. Segundo, que formam-se 2 ácidos pirúvicos, né? Terceiro, liberação de hidrogênio formando aqui 2 NADH2 e por último também importante a formação do saldo energético de 2 ATPs, certo? Isso aí é básico, que a gente tem que lembrar da glicólise para responder as questões, ok? Vamos lá. Veja, esses 2 ácidos pirúvicos aqui formados, eles vão ser usados aí mais à frente lá na mitocôndria, eles vão entrar na mitocôndria. Veja que aqui ele está colocando, gente, que são moléculas que têm 3 carbonos, tá? Vamos lá. O que acontece? A segunda etapa da respiração celular é o ciclo de Krebs. Só que antes da gente entrar no ciclo de Krebs, a gente tem que compreender o que aconteceu lá com o ácido pirúvico formado, né? O ácido pirúvico formado lá no citoplasma, ele vai entrar na mitocôndria. Entrando na mitocôndria, esse ácido pirúvico ele vai sofrer um processo chamado de acetilação, né? Alguns autores colocam essa parte de acetilação como uma das fases da respiração celular, mas não é necessário, né, colocá-la como uma fase. Apenas é bom lembrar que para acontecer o ciclo de Krebs, né, deve haver realmente esse processo de acetilação. E o que é esse processo de acetilação? É exatamente o seguinte: o ácido pirúvico entrando na mitocôndria,
ele vai sofrer processo de descarboxilização e desidrogenização. O que é isso? É a perda ou liberação de carbono e de hidrogênio. Quando se libera carbono, né, esse carbono ele vai se ligar com uma molécula de oxigênio, formando o dióxido de carbono ou CO2, certo? E o hidrogênio liberado vai formar mais outra molécula lá de NADH2, certo? Então, esse processo de perda de carbono e de hidrogênio que libera CO2 e forma NADH2, ele vai formar outro grupo chamado acetil, que está aqui, certo? Esse acetil, gente, vai se ligar com uma coenzima A, formando o grupo aqui, ó, acetilcoenzima A, certo? Isso tudo aqui é antes do ciclo de Krebs começar, né? Piruvata vai formar acetil, liberando CO2 e hidrogênio. Lembrando que esse hidrogênio vai formar lá o NADH2, ok? Para que serve esse grupo aqui, acetilcoenzima A? O acetilcoenzima A ele vai entrar agora sim, propriamente dito, no ciclo de Krebs, certo? A coenzima A vai carregar o acetil até o ciclo de Krebs, né? Daqui a pouquinho eu vou explicar lá no esquema o que é o ciclo de Krebs e como ele funciona, né? Esse nome, gente, é uma homenagem a Hans Adolf Krebs, né, que descobriu, né, e explicou esse processo dessa etapa, né, do ciclo de Krebs, ok? Daí o nome ciclo de Krebs. Durante todo esse ciclo, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver um ciclo de ácidos, a começar pelo ácido cítrico, né? É tanto que o nome do ciclo de Krebs também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico, né? Vai ser um ciclo de ácidos que vão sofrer processos de descarboxilização e desidrogenização. Ou seja, esses ácidos aí vão perder carbono e hidrogênio sucessivamente, liberando CO2, certo? E liberando hidrogênio para formar moléculas de NADH2 e também FADH2. Veja só, todo o hidrogênio liberado, tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, eles vão ser levados para a terceira etapa, que é a chamada cadeia respiratória. Quem é que leva esses hidrogênios para lá? São as moléculas transportadoras de hidrogênio, que são o NAD e o FAD. Né? O FAD ele só vai aparecer agora no ciclo de Krebs, certo? O NAD ele aparece já na glicólise, né? E reaparece aqui também no ciclo de Krebs. A função dos dois é a mesma, é levar o hidrogênio lá para a cadeia respiratória, onde ele vai ser usado para liberar energia, certo? Então, repetindo e recapitulando, o ciclo de Krebs aqui vai haver muita liberação de CO2, por quê? Porque a descarboxilização que acontece nos ácidos que são envolvidos aqui no ciclo de Krebs vai formar 2 ATPs de saldo energético, gente, 2 ATPs, certo? Um ATP de um ácido pirúvico e outro de outro. Lembre que quando a gente formular a glicólise, né, quando houve a glicólise, foram liberados 2 ácidos pirúvicos. Né? Os dois vão fazer o ciclo de Krebs, um de cada vez. Né? E cada um forma um ATP, então totaliza 2 ATPs. A formação de bastante NADH2 e também de FADH2, certo? Pegando os hidrogênios aí também da desidrogenização dos ácidos, ok? Uma observação, gente, é importante. Todo gás carbônico liberado na respiração, ele vem dessa parte aqui do ciclo de Krebs da acetilação, certo? Todo o gás carbônico que a gente libera na respiração vem dessa etapa. Esse esquema, gente, ele resume basicamente, né, o nosso ciclo de Krebs. Veja bem, né, é um esquema bem simples, que está aqui, certo? E que é bem importante que vocês prestem atenção nele, né? Aí você pode perguntar assim, professor, já vi um ciclo de Krebs aí que tem um monte de coisa a mais do que esse aí que você está mostrando. Olha, a nível de ensino médio para o vestibular, aqui está o essencial, aqui está o fundamental, certo? A verdade é que quando vocês entrarem na faculdade, se vocês entrarem na faculdade aí de enfermagem, medicina, biologia, educação física, qualquer área da saúde, vocês vão pegar uma disciplina chamada bioquímica e aí vocês vão estudar o ciclo de Krebs lá bem mais aprofundado, né, lá no nível superior. No nível médio, não necessitamos
aprofundar muito nesse ciclo de Krebs, mostrando aí todas as reações químicas que acontecem. Não. A gente precisa entender apenas que no ciclo de Krebs, há a liberação, formação de NADH2 e de CO2 e saber de onde é que vem isso aqui, certo? E tem dois ácidos que são importantes a gente lembrar, beleza? Vamos lá. Antes de começar o ciclo de Krebs, certo? Vamos recordar. Deixa eu só botar aqui a tomada. Antes de começar a explicar o ciclo de Krebs, vamos retomar a glicólise. Na glicólise, foi quebrada a glicose e foi liberado dois ácidos pirúvicos, que sofreu acetilação, perdeu carbono, perdeu hidrogênio, certo? Lembrando que o ácido pirúvico, como mostrei, ele tinha 3 carbonos, né? E quando ele perdeu um carbono, ele ficou apenas com 2. Né? Então, quando você vê aqui 2C-CoA, significa o que isso aqui? É o acetil, que só tem 2 carbonos, coenzima A, que vai entrar aqui se ligando com esse ácido que tem 4 carbonos. Esse ácido aqui, gente, é importante lembrar dele. Né? Esse ácido aqui é o chamado ácido oxalacético. Ácido oxalacético. Quando o ácido oxalacético ele se junta ao acetilcoenzima a coenzima A é liberada, né? E o acetil ele vai se unir com o ácido oxalacético, formando esse ácido com 6 carbonos, que também é importante, que é o chamado ácido cítrico. Ele é importante porque ele também dá nome, né, a esse ciclo de Krebs, ok? O que vai acontecer em seguida, gente, é o seguinte, vai haver perda de carbono, perda de hidrogênio, formando NADH2, liberando CO2, perde novamente hidrogênio e gás carbônico, forma a molécula de ATP, formou um composto de 4 carbonos, liberando hidrogênio, até chegar aqui novamente no ácido oxalacético, para que ocorra novamente o ciclo. Então, o que é que eu preciso que vocês entendam do ciclo de Krebs? Eu preciso que vocês entendam que é nessa etapa, certo, que se forma todo o CO2 que a gente libera na respiração, que ele é um ciclo onde vai haver perdas sucessivas de carbono e perdas sucessivas de hidrogênio. O carbono serve para formar o CO2, o hidrogênio, gente, ele vai ser capturado pelo NAD e pelo FAD para ser usado lá na cadeia respiratória, que é a última etapa. Outro detalhe importante é que ele acontece na matriz mitocondrial, que é a parte fluida da mitocôndria. Gente, esse saldo aqui de 3 NADH2, 1 FADH2 e 1 ATP, ele é apenas para um ácido pirúvico. Como eu falei a vocês, né, cada ácido pirúvico faz o ciclo de Krebs separadamente. Ou seja, são 2 ácidos pirúvicos por glicose. Esse saldo aqui mostra 3, quando forma um ciclo de Krebs total para as duas moléculas de ácido pirúvico, o total seriam 6 NADH2, 2 FADH2 e 2 ATPs como saldo. 2 ATPs da primeira etapa mais 2 agora, 4 ATPs até agora. Vamos agora para a cadeia respiratória, que é a fase mais importante da respiração celular. A função é a formação do ATP, né, através da fosforilação oxidativa, certo? Ocorre nas cristas mitocondriais, que são as membranas internas da mitocôndria, são as dobras da mitocôndria. E o procedimento é aqui, a fosforilação oxidativa. Eu falava lá na aula de fotossíntese que a fotofosforilação, eu separava foto e fosforilação, né? Mostrava que a fosforilação era exatamente o que? A formação de ATP, no caso da fotossíntese pela luz, daí o nome fotofosforilação. Nesse caso aqui, fosforilação oxidativa é a formação de ATP, né? Usando aqui o oxigênio como aceptor final, certo? Dos elétrons de hidrogênio. Daí o nome fosforilação oxidativa. Veja, é a transferência de hidrogênios pelos citocromos, que são proteínas que vão estar envolvidas na cadeia respiratória, formando ATP e tendo como aceptor final, ou seja, para receber os elétrons de hidrogênio, o oxigênio, formando a molécula de água na respiração. Uma observação importante: o rendimento energético para cada molécula de glicose é 38 moléculas de ATP, isso no total, certo? Juntando glicólise, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, nós temos um total de 38 ATPs. Você pode encontrar no seu livro ou em outro, né? Num livro de uma escola diferente da sua,
que esse número é diferente. Em vez de 38, você pode encontrar tipo 32, né? Na verdade, os autores eles divergem. Alguns dizem que é 32, outros que é 34, outros que é 36 e outros que é 38. Quem é que está certo? Na verdade, todo mundo está certo. Certo? Pode acontecer a formação tanto de 32 a 38 ATPs. Certo? Geralmente, nas questões, não vai se cobrar que você saiba o número exato de ATPs formados. Tipo, quantos ATPs são formados na respiração celular? Ele pode citar. Ok? E pode ser um diferencial para acertar ou não uma questão. Mas, como os autores divergem, eles não vão pedir, né, o número de ATPs formados durante a respiração celular exatamente. Ok? Vamos lá. Aqui um esquema que vai lembrar a cadeia respiratória. O que é a cadeia respiratória? Todos os hidrogênios do NAD e do FAD vão ser trazidos para a cadeia respiratória para proteínas chamadas citocromos. Certo? Há uma queda gradual de energia, como se fosse uma escadinha. Ele não desce de vez rolando, né? Seria uma perda brusca de energia. Ele desce pouco a pouco, passo a passo, degrau por degrau, liberando toda essa energia para formar o que? ATP. No final das contas, esse hidrogênio já liberou a energia, né, lá do elétron de hidrogênio, e ele vai se juntar com a molécula de oxigênio, que é o aceptor final desse hidrogênio, formando a molécula de água. Ok? Então, basicamente, gente, é isso a respiração celular, certo? Uma visão geral novamente do que acontece, certo? A glicólise, né? Aqui no citoplasma, o ciclo de acetilação, o ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória aqui nas cristas mitocondriais, formando aí uma grande quantidade de energia sendo liberada por uma molécula de glicose. Bem, a respiração anaeróbia ela ocorre na ausência, né, de oxigênio, certo? E basicamente, gente, o tipo de respiração anaeróbica que a gente tem que estudar é a fermentação, né? A fermentação ela acontece em seres anaeróbios, ou seja, seres que não precisam de oxigênio, certo? Ela também serve para a formação de ATP, só que na ausência de oxigênio, né? E não vai envolver, no caso, a cadeia respiratória. O aceptor final, no lugar do oxigênio, algum composto orgânico que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, essa classificação aqui de seres anaeróbios é o seguinte: existem seres anaeróbios estritos e facultativos. O nome estrito, né, é para dizer que ele é restrito, tipo, ele é um ser que só vive na ausência de oxigênio, certo? Como exemplo, eu tenho a bactéria que causa o tétano e também a bactéria que causa o botulismo, são anaeróbios estritos. Né? E os anaeróbios facultativos são aqueles que, se teve oxigênio, ótimo, faz respiração. Se não teve, beleza, faço fermentação. Porém, claro, né, preferencialmente, se ele tiver que escolher tendo oxigênio, ele vai fazer respiração. Por quê? Porque é mais vantajoso, libera muito mais energia gastando menos glicose. Certo? Nesse processo, a glicose vai ser degradada, como lá na glicólise, certo? Formando ou ácido lático, ou álcool, ou até um ácido acético. Vamos lá. Na fermentação lática, né, acontece a formação do ácido lático, óbvio, né? O piruvato é transformado em ácido lático, é realizado por bactérias, fungos, protozoários e algumas células de tecido muscular humano. Esse tipo de fermentação acontece na formação lá da coalhada, por exemplo, certo? E acontece também, gente, no nosso músculo, né? Sabe aquela cãibra, né, que você sente? É fermentação lática. Por que é que dói, professor? Porque é um ácido, né, que está queimando por dentro. Então, por isso que dói a cãibra. E também, né, lá no seu exercício, né, na musculação, quando você está lá malhando na academia e levanta peso e ele dá aquela dorzinha, né, no músculo, essa dorzinha é o quê? O processo de fermentação acontecendo, certo? Liberação de ácido no músculo vai doer um pouco, né? E ele rasga literalmente o músculo para quê? Para que quando o músculo ele cicatrizar, ele cicatrize maior, certo? E mais firme, ok? A fermentação láctea está aqui representada por esse esquema, ó, certo? Vocês podem observá-lo aí depois quando receberem essa aula, quando forem estudar, né? A fermentação alcoólica, o piruvato é transformado em álcool,
é realizado por bactérias e leveduras. É interessante, gente, que é usado esse processo aqui para fabricar as bebidas alcoólicas, né? E também para fabricar o pão, né? Ah, professor, mas eu não sinto álcool no pão. Ainda bem, né? O álcool ele evapora com o calor do forno, certo? E o pão ele incha porque na fermentação alcoólica ocorre a liberação de CO2, certo? Esse CO2, o gás CO2, ele vai fazer com que a massa enche, beleza? E por fim aqui, ó, o esquema da fermentação alcoólica e para encerrar a fermentação acética formando o ácido acético no final. Bem, gente, para finalizar essa aula, aqui os tipos de fermentação e a respiração, a fórmula de cada um. Como eu disse, gente, não é necessário estar decorando fórmula, ok? Não é necessário estar decorando fórmula. É interessante você saber os produtos e reagentes, pelo menos o que é formado, que pelo nome da fermentação você já sabe. Fermentação lática, forma ácido lático. Alcoólica, álcool. Acético, ácido acético, ok? E para finalizar, uma paródia aqui sobre o processo de respiração celular. Vamos lá. Baseado aqui na Esperando na Janela, de Gilberto Gil, certo? Essa letra é lá do canal 5 Minutos de Biologia, certo? Vamos lá. Ainda me lembro pra te performar, glicose vou usar, eu me lembro bem. E na glicólise eu a quebra ao meio, 2 piruvatos é o que se obtém. O piruvato entra na mitocôndria, a coenzima se liga lá também. Ciclo de Krebs começa do jeito, nele as moléculas vão transformar. O CO2 libera para o meio, com hidrogênio nada e fada e vão se ligar. E os citocromos lá das cristais, ai, repassa o elétron do hidrogênio, vai. E com a energia liberada, ai, ai, o ATP eu vou formar. E os citocromos lá nas cristas, ai, repassa o elétron do hidrogênio, vai. E com a energia liberada, ai, ai, o ATP eu vou formar. Bem, gente, é isso aí. Qualquer dúvida, estou à disposição aí, né? No WhatsApp, certo? Vocês podem mandar a dúvida que, à medida do possível, eu vou tirando essas dúvidas de vocês, certo? Espero que eu possa ajudar aí no estudo em casa, né, de vocês. Valeu e até a próxima.